Olá, boa noite, que alegria estarmos juntos hoje, segunda-feira, agora faz 19 graus aqui na capital do Planalto Médio, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, ao meu lado Álvaro Damini. Tudo bem, Álvaro Damini? Tudo bem, Janice? Boa noite. Boa Boa noite noite. a você, boa noite à nossa querida audiência que nos acompanha pelos diversos canais aí, site, aplicativo, Coprel TV, quem nos acompanha também pelo Facebook, pelo YouTube. Vamos espalhar aí a programação da NGTV. O aplicativo está muito interessante, entra no aplicativo, cai no WhatsApp, cai nas redes sociais, cai no Instagram, no Facebook, então realmente não tem por onde. Vamos fazer essa programação chegar ao máximo de pessoas possível. Álvaro Damini, notícias que acabam de chegar aqui do Legislativo Municipal, você conta ou eu conto? Quer começar, Janice? Posso Depois eu começar. complemento. Vamos lá, A então. Câmara aprova o subsídio e garante o congelamento da tarifa do transporte público de Passo Fundo, uma questão que vem sendo debatida desde o ano passado. É uma verba aí cedida pelo Executivo, aprovada agora pelos vereadores, que chega a quase 9 milhões de reais para que a tarifa seja garantida em 5,5 reais e 50 centavos para quem usa o transporte coletivo urbano de Passo Fundo. Nesse período do ano, Janice, o que acontece? Tradicionalmente, as empresas de transporte coletivo urbano aqui da cidade, hoje nós temos duas, até um tempo atrás nós tínhamos três, mas a Transpasso ela encerrou as atividades, então hoje nós temos a Coleurb e temos a Codepas, que é a empresa pública. Mas elas apresentam para o Executivo Municipal uma planilha com os valores que elas acham que é justo para o transporte coletivo. E aí existe toda uma negociação para chegar ao valor da passagem. Um estudo. Um estudo, enfim, que é feito e aí se passa por um comitê municipal para se aprovar o valor que o executivo acha justo dentro dessa solicitação que as empresas fazem, né? As empresas elas já fizeram um pedido de 6,60, 6,80, não necessariamente nesses valores redondos, mas aproximados a isso, cada uma delas vendo aí a questão do número de passageiros, a questão do custo que se tem com a manutenção dos ônibus, o próprio Circulação. combustível, circulação. E, e aí o município entendendo que esse valor pode ser um valor um pouco pesado para quem usa o transporte coletivo, tem essa possibilidade de oferecer um subsídio, que outros municípios já fazem. Então esse projeto foi a votação hoje à tarde na Câmara, foi aprovado, como você falou, por 12 votos a 8. Eu tive condição de acompanhar pelas redes sociais uma parte da transmissão da sessão da Câmara, e aí você tinha lá vereadores se opondo a esse projeto, sustentando que esse dinheiro poderia ser utilizado para outras situações, para outras circunstâncias, e até falando da questão que por que o transporte coletivo e outros setores não. E aí, obviamente, alguns vereadores do lado do executivo sustentando essa necessidade para que o valor da tarifa não aumentasse. E aí você tinha lá também algumas entidades que se manifestaram, mandaram ofícios, enfim, favoráveis a esse subsídio para que o preço da passagem não aumente, e algumas outras entidades se posicionando contra justamente por essa situação de daqui a pouco esse valor ser utilizado para um outro fim que não o transporte coletivo urbano. Esses debates eu acho muito válidos. Eu acho, assim, incrível quando se reúnem para debater algo porque envolve um valor considerável e aí como que se julga, né, o que é prioridade ou não. Mas, obviamente, que representa uma classe importante da nossa Passo Fundo, que necessita do transporte. Mas, Álvaro, você viu que caiu 40% o número Sim, justamente por causa da pandemia. E aí por isso também que esse subsídio foi colocado para ser votado, né? Porque no período da pandemia, como as pessoas elas precisaram ficar em casa, o volume de passageiros que as empresas transportaram diminuiu drasticamente. E ainda não se recuperou aqueles níveis que nós tínhamos pré-pandemia no número de passageiros. Isso que é uma das questões que as empresas elas acabam sustentando também para pedir esse valor aí que nós mencionamos anteriormente. É certo. E uma questão, Janice, que aí é uma questão que o município precisa resolver, que é a história da licitação do transporte coletivo, né? Que isso vem se arrastando há décadas. E aí se pensa em fazer a licitação e não se faz. Em alguns momentos até ali entre os anos de 2016, 2017 até 2019 saíram dois processos de licitação que eles acabaram não terminando. Um ele foi anulado pelo Tribunal de Contas e o outro a prefeitura identificou irregularidades nas planilhas que foram apresentadas para as empresas,
mas a questão da necessidade de licitação do transporte coletivo vem sendo discutido em Passo Fundo há vários anos. E esse assunto de valores repercute muito. Com sorte, já nós estamos adiantando essa notícia aqui hoje, porque caiu agora há pouco, essa notícia se tornou realmente oficial, porque os vereadores acabaram de fazer essa votação. Acho que 2 vereadores do PDT foram os que decidiram, senão quem definiria seria o presidente da Câmara. Isso. 12-8 a votação, 12-8. Né? Teve essa folga de 4 votos, mas deu para ver também quase que uma divisão entre os vereadores nessa história do subsídio. Agora, para quem usa o transporte coletivo, então tem a informação de que possivelmente o valor do transporte não vai subir em função dessa votação. Muito bem. Bom, nós temos também, Álvaro Damini, um assunto que nós queremos trazer hoje, porque nós estamos com 3 situações. Nós temos aí Covid, que ainda é real, né? Não é que acabou, nós trouxemos a informação da Organização Mundial da Saúde, que não é mais aquela questão de urgência, mas ainda estamos convivendo com o Covid. Nós temos a influenza, que é uma gripe comum nessa época do ano, e temos dengue. Então, nós conseguimos hoje uma entrevista muito especial, e nós já estamos com a nossa convidada aqui, a Caroline Gosch, e ela vai nos falar hoje, Álvaro, justamente sobre essa questão de quantas doses, como que está o município com relação a toda esse envolvimento da área da saúde com relação a essas questões e principalmente Covid, que é a área que ela atua, que ela é coordenadora de recuperação à saúde. Boa noite para você, muito bem-vinda, Caroline. Boa noite. Boa noite, Álvaro, boa noite, Janice. É um prazer, né, estar aqui conversando um pouquinho com vocês, né, sobre os temas tão pertinentes da área da saúde, né, e que envolve tanto o nosso dia a dia, o dia a dia da população, né, como as questões do Covid, de gripe, né, para a gente poder orientar, passar informações, né, tirar dúvidas da população para que a gente possa cada vez mais oferecer um serviço de qualidade. O Álvaro comentava aqui, trouxe um número, eu vou compartilhar com os nossos espectadores, porque o Álvaro foi muito inteligente, como ele sempre é, né, nos seus comentários, que existe uma porcentagem em nível de Brasil quando se fala em Covid. E eu trouxe também uma outra informação que me chamou a atenção, que é em nível de mundo também. Hoje nós temos aqui em Passo Fundo, infelizmente, em torno de 863 óbitos. 863 óbitos. E aí, Álvaro, eu deixo para você fazer a sua avaliação de números. Nós comentávamos antes de iniciar o programa que Passo Fundo é uma espécie de recorte do país. Nós temos 0,1% da população e os números da Covid que eles refletem muito aquilo que nós temos no país. O país chegando a quase 800 mil mortes, 700 e tantas mil mortes, e aqui nós temos pouco mais de 800. Então, se a gente fizer esse recorte, né, do percentual que nós temos de população, ele vai bater, e batia com relação aos casos na época da pandemia e com relação às mortes também, Janice. E são números altos, né, Álvaro? Altos mesmo. Em nível de mundial, aí seriam 7 milhões de mortes em nível mundial para 700 mil mortes em nível de Brasil. Bom, Álvaro, o que você acha dessa situação hoje para Passo Fundo com relação a esses números e ainda com casos hoje de 1.000 e poucos, quase 2.000 atuantes confirmados na cidade? Eu acho que a Carolina ela pode complementar depois, mas nós eu acho que recrudescemos um pouco os cuidados, né, Janice? Que bom que a gente tenha a possibilidade de poder estar conversando lado a lado, sem mais aquele medo, aquela necessidade do uso das máscaras, mas eu acho que é importante que as pessoas elas continuem ainda com alguns cuidados, aqueles cuidados básicos, né, de lavar as mãos, de ter o álcool gel eventualmente para poder fazer a higienização, se eventualmente estiver com algum sintoma gripal, procurar não dividir daqui a pouco o próprio chimarrão, né, que as pessoas voltaram a ter o hábito de compartilhar, copos, utilizar máscaras, se a gente tiver essa situação, para que nós não tenhamos mais casos em número muito alto, como nós tivemos agora até um tempo atrás, né, Carolina? E acredito que a gente, aprendendo a conviver com isso, embora o vírus ele não vá embora, mas a gente vai conseguir diminuir a incidência dos casos, diminuir a questão das mortes, como diminuiu muito já, né, daquele terror que nós passamos até um tempo atrás. Mas eu acho que vale ficar a dica dessa situação para que nós mantenhamos os cuidados. Caroline, você que convive diretamente
com aquelas pessoas que vão até as unidades buscar essa opção que foi importante. Eu não sei como é que o município se posiciona com relação a isso, mas nós falávamos aqui que os casos começaram a declinar quando entrou a vacina. Você é uma defensora da vacina? Eu acho que é importante a gente poder entender o Covid, que ele veio mais como, ele é mais um vírus que nós vamos ter que aprender a conviver. Né? A gente sabe, então, que não tem mais a emergência em saúde pública, a emergência mundial, mas ele é, como o vírus da influenza, ele é um vírus que ele vai permanecer no nosso meio. Né? Então, ele tem as suas características muito semelhantes, os sinais e sintomas, como uma gripe, né? Que atinge o sistema respiratório, o mal-estar, tem a febre, e a gente precisa aprender a conviver e aprender a buscar ações para diminuir. E qual é a ação? É a vacina. Né? Nós sabemos que a gente enfrentou, né, a pandemia, ela veio como algo desconhecido, né, que ninguém sabia como tratar, e a gente foi conhecendo, a gente foi pesquisando, a gente foi implementando aqui no município, principalmente ações sempre com muita base técnica, né, com muita coerência. E a gente entende sim que a pandemia ela só começou a declinar, as pessoas pararam de adoecer, as pessoas pararam de ter casos mais graves no momento da vacinação. Né? Então a gente sabe que como algo novo, gera ansiedade, gera medo, gera dúvidas, mas a gente precisa entender que o lado da ciência, né, foi mundialmente muito pesquisado. Né? Então as pessoas precisavam buscar não uma cura, né, porque o vírus ele é sazonal, né, ele está sempre no nosso meio, ele não vai parar de existir, não vai ser uma doença que não vai existir mais. Né? Então a gente precisa usar qual é a nossa ferramenta, a única ferramenta é a vacina. Né? É como a vacina da gripe, ela é uma vacina que a gente faz anualmente, a gente sabe o quanto, por exemplo, os idosos, né, diminuiu casos graves respiratórios, diminuiu internação, diminuiu casos de UTI, diminui sequela. Para a população jovem, por exemplo, né, diminui as faltas em trabalho, as crianças elas podem continuar no meio escolar, elas ficam resfriadas? Obviamente que sim. Né, mas com menor gravidade. Então, a vacinação ela é uma política pública eficaz, séria, que está disponível para a população e a gente precisa sim utilizá-la. Né? A gente fez um grande apelo no início da vacinação e a nossa população nos atendeu. Então hoje a gente pede novamente que as pessoas procurem as unidades de saúde, né? Elas estão abertas durante a semana, no sábado de manhã, para que a gente possa vacinar a nossa população. Até sobre essa questão, justamente quando tu falas que esse apelo foi atendido, todos nós passamos lá, especialmente no CTG Lalau Miranda, quando se começou aquela campanha enorme de vacinação para que receber as doses de imunização. Hoje, como é que está essa questão? As pessoas elas têm procurado, deixaram de procurar, porque as campanhas elas continuam. Existe aí uma recomendação para que as pessoas façam uma nova dose. Especialmente falando, então, da vacina da gripe e do Covid. A vacina da gripe a gente iniciou em abril, né? Nós iniciamos com o grupo prioritário, mas logo que a gente passou 30, 40 dias da vacina, a gente percebeu que as pessoas estavam procurando pouco e o município, tanto o município quanto o Ministério da Saúde abriram a vacinação da gripe para pessoas acima, para toda a faixa etária. Né? Então, crianças, gestantes, idosos. Então, hoje toda a população tem acesso à vacina da gripe. A gente tem uma meta de vacinar em torno de 44, 45 mil pessoas, né, nos grupos prioritários, que são principalmente então, os idosos, gestantes e crianças. A gente está numa média de menos de 50% de cada grupo prioritário. Então, as pessoas estão procurando um pouco. A vacina bivalente do Covid, ela é diferente da gripe, né? A gente comentava, ela é bivalente porque ela supre duas cepas do Covid, né? A nova cepa do Covid. Então, tem aquela primeira monovalente que a gente fazia lá no início no CTG Lalau Miranda, e essa veio com o incremento da segunda cepa, e por isso que nós chamamos bivalente. Então, hoje nós temos duas vacinas de acesso à população, então a bivalente, que é do Covid, para as cepas que tem atualmente do Covid, para a população acima de 18 anos, e a da gripe, para crianças e toda a população.
que pode ser feita, inclusive, no mesmo dia. Então, sai com cada bracinho, uma vacina em cada braço, em todas as unidades de saúde onde a gente tem sala de vacina. Então, isso é importante a população entender, que como elas são vacinas que elas atingem os vírus eles vão mudando, né? Eles são tão inteligentes que a cada ano eles vão criando novas características. Por isso que é tão importante a gente se vacinar, por exemplo, da gripe anualmente, porque ela vai modificando, a vacina ela vai se modificando para cepas daquela estação, daquele ano. Caroline, o que dificulta, o que leva as pessoas a não saírem de suas casas e buscarem essa proteção que está à disposição? Na sua opinião, quais são esses motivos? Eu acho que um dos principais motivos talvez seja a falta de informação. Aí eu já fiz várias vacinas do Covid, eu não preciso fazer mais. Né? A gente iniciou com uma dose, fomos para a segunda dose, fomos para as doses de reforço. Então, hoje nós temos que completar o esquema vacinal do Covid. E completar o esquema significa, sim, receber mais uma dose que é bivalente. Então, eu recebi uma dose da monovalente, eu recebi a segunda, eu recebi o reforço. Depois de 4 meses, sim, eu tenho que complementar meu esquema com a bivalente. E talvez seja isso um dos fatores, né? Eu fiz tantas vacinas, eu não preciso fazer. Mas é como a gente disse, ela é a vacina que atinge o vírus, né? E ele vai mudando. E eu acho que outra coisa que dificulta é a fake news, né? As pessoas buscarem as informações corretas, né? Eu li uma reportagem no Facebook, no Instagram, que eu possa ver qual foi a fonte. Eu vá buscar fontes do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, da própria Secretaria de Saúde, da Secretaria do Estado, onde a gente tem informações científicas, né? Eu acho que o Brasil ele é um exemplo para o mundo de campanha de vacina, né? De calendário vacinal. Então, a população precisa voltar a acreditar que a vacina ela é potente, ela é importante, ele é o grande meio que faz com que a gente não tenha pandemias isoladas, né? Por exemplo, se a gente não vacina da cachumba, o sarampo, a meningite, a gente vai ter focos pequenos dessa doença que muitas vezes pode levar ao agravo de saúde e até o óbito. Então, a gente precisa fazer as vacinas porque elas foram pensadas no coletivo, em doenças que mais atacam a população, e é nisso que a gente precisa pensar, que o mundo inteiro está pesquisando, né? É um desafio gigante para os cientistas, então que as pessoas busquem informações nos meios confiáveis e leiam as reportagens e leiam até o final, porque muitas vezes acaba tendo um título, você lê e você não vai atrás da matéria. Então, acho que isso dificulta muito, as pessoas acabam não se informando. Carolina, nós nos habituamos aí com a história da Covid. O município recebeu 2.000 doses hoje, recebeu 5.000 em período posterior. Hoje, por exemplo, os nossos estoques aqui no município, nas unidades básicas de saúde, nós temos um número bom, considerável. Se as pessoas chegarem, não vai faltar, por exemplo, a vacina? Não, nós temos um número suficiente de vacinas, né? A gente teve na semana passada 2 dias sem a bivalente, mas já está regularizado. Então, a gente recebe do governo do estado, né? Da Secretaria Estadual. Então, eles estão nos repassando em número adequado. Foi aberto para o público em geral, porque tem doses suficientes no Ministério, né? O Ministério não ia correr esse risco da falta. Então, hoje nós temos o subsídio, nós temos vacina. A gente não quer jogar vacina fora como ocorreu em outros anos, né? É uma ferramenta importante de política pública e a gente precisa que a população nos atenda nesse apelo para que seja realizada a vacina. E eu acho que é importante também a questão da etiqueta respiratória, que a gente fala tanto, né? Ninguém precisa mais usar máscara. Mas acho que é isso, né? Se você está resfriado, poder não dividir o chimarrão, né? De poder ficar mais distante, poder, talvez, se puder, ficar em casa, se não, obviamente que não precisa, mas que possa se cuidar, ficar mais distante do colega de trabalho, lavar muito seguido as mãos, para a gente não perder esses hábitos de higiene que a gente adquiriu com o Covid, que isso também faz diferença em toda a doença que é viral, né? Que ela transmite pela gotícula, né, que a gente está transmitindo no dia a dia. Álvaro Domini, tem que ter ficado uma grande lição para todos nós, né? Esse tempo, esse momento tenso que nós todos passamos. E o Álvaro falava aqui algo importante. Quando foi possível, né, a gente fazer uma vacina, pelo menos para mim, a gente queria registrar. Você imagina a importância da necessidade de se manter vivo, né, de querer buscar uma saída para aquela situação, dizer, não, eu estou protegido. Aí nós tirávamos foto
para garantir aquele momento, para lembrarmos que sim, nós passamos por uma chance de vida e agora as vacinas são devolvidas porque as pessoas simplesmente abriram mão de uma possibilidade de se protegerem. Não pode acontecer isso, nós precisamos estar atentos e vigilantes o tempo todo, porque o vírus, como a Caroline falou, ele ainda está circulando. Vai continuar, né? É algo que veio para ficar. Infelizmente, é mais uma doença, mais um vírus que veio e a gente precisa aprender a conviver. Hoje a gente já conhece muito mais, né? As pessoas internadas têm um tratamento muito mais seguro. A gente vai aprendendo também, os profissionais aprenderam a trabalhar, né? Então, a gente tem artigos científicos, cada vez mais a gente busca a qualificação. Então, a gente precisa, o poder público faz a sua parte, mas a gente individualmente, enquanto cidadão, a gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa arma, hoje, ela é a vacinação. Então, por isso que a gente pede muito, faz muitas campanhas. A gente tem inúmeros locais, né? A gente tem o Cais Petrópolis, por exemplo, que é das 8 da manhã até as 21h30, de segunda a sexta, a vacinação, nos sábados de manhã. Então, a gente tem locais e oportunidade para fazer. A gente só está esperando que as pessoas procurem para que a gente possa imunizá-las. Aquele esquema leva a sua carteira de vacinação, faz o registro lá também. Aí tem os dados, se observa se está no período para receber a dose também. Isso, hoje a gente tem um sistema informatizado, então se não tem a carteira física, se perdeu, não há problema nenhum, né? Com o CPF ou cartão SUS, a gente pesquisa no sistema, as meninas orientam o esquema, se eu não fiz a minha última dose da monovalente, eu preciso fazer para depois fazer a bivalente, a equipe de enfermagem orienta, aí preenche as datas, faz uma nova carteirinha se a pessoa precisar. Não há problema, não há impedimento nenhum, né? O importante é chegar até a sala de vacina. Álvaro, daqui a pouco eu quero trazer mais um anúncio que a Caroline vai nos ajudar, bem importante para Passo Fundo, mas eu quero que você chame a previsão do tempo. Vamos conferir então, com o clima-tempo, como é que vai ficar o dia de amanhã na região sul do país. Nesta terça-feira, a condição permanece praticamente a mesma sobre o sul do país. O sol aparece de maneira integral nos 3 estados, com baixa nebulosidade. As temperaturas pelo amanhecer ainda devem ser mais amenas, mais baixas, e também não esquenta muito até o meio da tarde. Mínima de 10 graus em Curitiba, 16 em Florianópolis e chega a fazer 26 graus de máxima em Porto Alegre. Lembrando que no amanhecer, principalmente sobre o estado gaúcho, há previsão de névoa. Portanto, a garantia de mais um dia ensolarado para nós aqui, Janice. É uma terça-feira de maio ensolarada, com previsão aí de temperaturas altas, até 26 graus, é um veranico mesmo. O veranico. Bom, a Caroline também é enfermeira, é importante nós trazermos a sua qualificação, porque essa qualificação garante também que você entende, sabe, acompanha, vivencia esses casos. E tem uma notícia, Caroline, que também é muito pontual, tanto quanto a do transporte, que felizmente a gente consegue chegar com o programa que tem esse espaço maior e dar essa informação. A Prefeitura de Passo Fundo abre o processo para a contratação de profissionais da saúde para Centro Pós-Covid de Combate à Desigualdade Escolar. Isso significa que aqueles alunos da rede municipal, da rede pública, que passaram por algum transtorno e tiveram algum prejuízo no seu ensino, vão ter esse aparato agora de físio, de neuro, enfim, de todas as áreas da saúde, e a Prefeitura está com esse espaço aberto para a contratação. Nós criamos o Centro Pós-Covid em torno de 1 ano atrás, então ele é muito direcionado às questões educacionais, né? Eu acho que a gente comenta, né, que é mais uma herança que o Covid nos deixou, né? Que é a questão da dificuldade escolar das nossas crianças, né? Então, crianças que muitos ficaram mais de 1 ano sem frequentar a escola, muitos na fase de alfabetização. Então, a gente teve, né, o prefeito Pedro criou, né, o Centro Pós-Covid ligado à educação, e hoje nós estamos inserindo alguns profissionais da saúde para ajudar os professores, né, nessas avaliações e sequelas que ficaram da desigualdade educacional. Então, ele é todo direcionado, um centro direcionado para a educação, que é extremamente qualificado, né? Acho que eu convido, né, quem não conhece, aí, né, um local muito bacana. Ele fica próximo ao Hospital Municipal, né, ali junto com o Centro do Idoso, perto da Justiça Eleitoral Federal, e
É um centro assim totalmente dedicado à criança. Os pais levam. Os pais levam, eles fazem uma avaliação escolar e os professores é que encaminham, não é por demanda. Então, o professor identifica a dificuldade escolar da criança e é encaminhado para o Centro Pós-Covid da Educação e Desigualdade Educacional. E ali ele passa por todo o aparato da educação e agora contando com profissionais da saúde para qualificar o atendimento dessa criança. Então, tem esse, digamos assim, essa seleção e é baseada muito naquilo que o professor observa em sala de aula. Isso, né? A porta de entrada é pela escola, né? O professor, ele faz a sua avaliação, ele passa por avaliações educacionais e, a partir disso, as crianças que têm necessidade são encaminhadas para o Centro Pós-Covid para todo o seu acompanhamento. Uma iniciativa da Prefeitura de Passo Fundo que já tem 1 ano, o centro já tem 1 ano. Bom, Álvaro, eu quero trazer essa informação que eu acho bem importante. O processo seletivo simplificado é destinado para o chamamento de neurologistas, psiquiatras, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 2, agora dia 2 de junho, de forma presencial, importante também, no centro localizado na rua Antônio Araújo, número 1151. E outras informações pelo site da Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Muito bem. Algum recado final para a nossa população, Carolina? O pessoal buscar informações? Sim, eu acho que o recado a gente fala muito então da vacina, né? E dizer que nós, enquanto Secretaria de Saúde, a gente está aberto a atender a população, qualquer dúvida que as pessoas possam nos ligar na Secretaria de Saúde ou ir até essa unidade de saúde de referência, a unidade mais próxima, né? Buscar a questão da vacinação, de todos os atendimentos básicos, né? A gente fala hoje que a entrada da população para o sistema de saúde é a unidade básica de saúde, a sua unidade de referência, não buscar os hospitais como primeira escolha, buscar suas unidades de saúde, reforçar que é lá onde o profissional de saúde conhece a população, sabe da sua necessidade, que nós estamos de portas abertas. E agradecer pelo convite, né? E estamos disponíveis sempre que precisar. Muito doce ela e muito didática para escrever. Lembrando que a arma deles é a vacina. A nossa arma para ajudar nesse processo é a comunicação, né? No bom sentido da palavra, né? Da arma. Mas é importante que as pessoas tomem essa consciência e busquem realmente essa proteção que é a vacina. Muito bem. Carolina Gosch, obrigado pela sua presença. Obrigada. Assim como você permitiu que nós pudéssemos estender o convite, né? A gente vai também permitir que, eventualmente, quando vocês tiverem algum assunto de relevância, possam nos comunicar também para a gente tratar aqui no Contraponto. Muito obrigada, Carolina. Obrigada, boa noite. Boa noite. E assim nós encerramos, Janice, o programa desta segunda-feira, nossa terceira semana, estamos iniciando, né? Hoje, programação recheada ao vivo aqui na NGTV. Na sequência, vem aí o Christian Queiroz e o Giba Belaver com o NG Esportes. Certamente vão falar muito do Grenal de ontem, que teve a vitória do Grêmio por 3-1. E depois temos novamente Álvaro Damini. Teremos o programa Biografia, hoje recebendo o ex-prefeito Fernando Machado Carrion. Vamos conhecer um pouco da história de vida dele. Quero te cumprimentar. O teu programa Biografia está demais. Quem ainda não teve a oportunidade, assistam porque está sensacional. O Álvaro tem feito cada entrevista linda, de personalidades que marcam a história de Passo Fundo e nos ensinam, são totalmente atuais para essa geração. Parabéns. Todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Nós retornamos com o Contraponto amanhã, ao vivo, 7h30 da noite. Até lá. Boa noite.